E milagres acontecem também na situação de Carla Zambelli, porque a defesa de Carla Zambelli tinha certeza de que ela seria extraditada e a justiça italiana surpreendeu. E surpreendeu com críticas diretas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo de condenação dela por invasão ao sistema do CNJ aqui no Brasil. A decisão chegou de madrugada. Eu acordei às 4 da manhã, na verdade, com insônia, e recebi a decisão, bati matéria às 5 da manhã e já fui fazer repercussão. Porque a decisão que permitiu à ex-deputada federal Carla Zambelli responder em liberdade na Itália critica o julgamento, que a condenou, como eu disse, por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Eu tive acesso ao conteúdo integral dessa decisão durante a madrugada. Foi uma decisão da Corte de Apelação da Itália. Era madrugada no Brasil, mas era manhã ali na Itália. Buonasera, Catuxa, já era as primeiras horas do dia por lá. Esse documento de 16 páginas em italiano acolhe o argumento da defesa da brasileira e fala em violação do direito a um julgamento justo. Em resumo, a Justiça da Itália dá um balde de água fria no Supremo Tribunal Federal. Diz que a falta de princípios de imparcialidade e independência no julgamento de Carla Zambelli constituiu impedimento para que ela seja extraditada ao Brasil. O documento lembra, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, participou do julgamento de Zambelli, mesmo sendo vítima de um dos crimes imputados à brasileira. Vocês lembram? Eles colocaram no sistema um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. O texto, essa decisão da justiça italiana, fala em uma dupla função assumida por Moraes, o que afetaria a imparcialidade do processo judicial. Eu traduzi alguns trechos, eu vou trazer para vocês. Abre aspas. É indiscutível que Moraes é considerado prejudicado pelos crimes atribuídos ao apelante, no caso a Zambelli, dado ao dano causado pela introdução no sistema informático do Conselho Nacional de Justiça do documento relativo ao mandado de prisão falso expedido contra ele. Essa decisão atesta ainda que, na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a falta de imparcialidade de um juiz é identificada no exercício pela mesma pessoa de diferentes funções no âmbito do processo judicial, que é o que alegou a defesa de Carla Zambelli. Ele foi prejudicado, Alexandre de Moraes, e ainda assim ele julgou Carla Zambelli. E ressalta que foi também Alexandre de Moraes quem expediu o mandado de prisão, solicitou a extradição ao Brasil e forneceu informações sobre as condições da penitenciária aqui do Distrito Federal, a penitenciária feminina. Agora, o documento ele refuta um dos argumentos centrais da defesa de Carla Zambelli, de que a ex-congressista bolsonarista sofria um risco de desrespeito aos direitos humanos caso cumprisse a pena aqui no Brasil, na penitenciária feminina do Distrito Federal. A decisão final sobre a extradição de Carla Zambelli cabe agora ao ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio. E ela aguarda essa decisão em Roma. Só que o próprio governo brasileiro acha muito difícil que Carlo Nordio vá contra o que disse a Corte de Apelação italiana. Além do processo de invasão ao sistema do CNJ, Zambelli também foi condenada por perseguir, vocês lembram, com uma arma em punho, um jornalista negro no bairro Nobre de São Paulo, no segundo turno das eleições de 2022. Essa última condenação ainda não foi submetida à Justiça da Itália para a extradição final, o que vai acontecer ainda neste ano. Por isso que eu trago outro bastidor, de que o governo brasileiro vai insistir na extradição de Carla Zambelli para cumprir pena aqui do Distrito Federal por esse outro processo. A gestão federal não acredita, como eu disse, na reviravolta em relação à invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Esse processo de extradição, esse não, mas o outro, que é o processo de extradição, por ela ter perseguido esse jornalista nas ruas de São Paulo, ele segue em tramitação e tem uma audiência marcada agora para o dia 1º de julho. E aí o governo brasileiro vai atuar nessa audiência para levar esse processo adiante. Nesse caso, a avaliação do governo brasileiro é de que não cabe uma interpretação sobre parcialidade no processo, porque o relator foi Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal condenou Carla Zambelli, mas Gilmar Mendes não foi vítima desse episódio, foi o jornalista que foi perseguido por ela. Então, o que o governo brasileiro avalia é que há muito mais chances de extradição nesse processo e não no outro. Relembrando para vocês como aconteceu.
No segundo turno das eleições de 2022, um jornalista, ele provoca Carla Zambelli. E Carla Zambelli pega uma arma e sai atrás dele em desembalada carreira nas ruas de São Paulo. Tanto é que Jair Bolsonaro ficou irritadíssimo com esse episódio, rompeu com Carla Zambelli na época, porque ele atribui parte da sua derrota do desempenho ter sido menor em São Paulo por causa desse episódio. Ela foi condenada a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. Zambelli, como eu disse, aguarda em liberdade em Roma a decisão da Justiça da Itália. Ela ficou quase 1 ano presa na penitenciária feminina de Rebibbia, nos arredores de Roma. E aí, Isabel Mega, a gente tem 2 cenários. O primeiro é um abalo na imagem do Supremo Tribunal Federal, porque essa crítica sempre foi feita, de que esses inquéritos de ofício muitas vezes são bastante questionáveis, que deveria ser o Ministério Público o autor da ação penal para chegar no Supremo. E que a vítima desse processo, o Alexandre de Moraes, foi o relator do processo. Isso macula um pouco a imagem do Supremo Tribunal Federal de independência. Mas, por outro lado, as chances de extradição no outro processo são muito maiores, porque aí a gente não tem o ministro Gilmar Mendes envolvido nessa perseguição, por exemplo. Exatamente, Uribe. Então, ainda tem coisa para acontecer, basicamente, né? O cenário sobre Carla Zambelli não está fechado. Mas eu achei interessante até você relembrar um pouco o contexto em que o episódio da perseguição àquele homem em São Paulo acabou se dando, que era um contexto eleitoral. Sim. E Carla Zambelli, ela é aquela integrante do bolsonarismo, mas que ora é conveniente eles fazerem a defesa dela, ora é conveniente eles a afastarem. Naquele episódio, a estratégia foi, epa, peraí, bora se afastar dela. E aí ela ficou meio que a ver navios, porque, inclusive, foi depois culpabilizada por ser um dos grandes fatores pela derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Carla Zambelli, a preço de hoje, voltou a ter a simpatia de seus aliados. E essa decisão de hoje, com essa linha de argumentação que traz o ministro Alexandre de Moraes, ajuda ainda mais, porque recapitula um pouco aquele mote do bolsonarismo de ter o ministro Alexandre de Moraes como um algoz. Isso é importante para abastecer a militância e, ultimamente, a militância bolsonarista está precisando ser abastecida, mobilizada. A gente está vendo isso, inclusive, como fator de preocupação da campanha de Flávio Bolsonaro. Ele chegou a sair, inclusive, daquele modo Flávio vacinado, tentou fazer os discursos mais alinhados novamente à direita, porque eles estão sentindo esse baque também e eles precisam aglutinar a militância bolsonarista. Então, querendo ou não, essa decisão sobre Carla Zambelli ajuda nisso, porque recapitula um pouco aquele clima que eles trabalharam muito no processo eleitoral de 22 para cá, de que Alexandre de Moraes adota uma postura de perseguição contra expoentes do bolsonarismo. O que a gente viu no dia da decisão que acabou libertando Carla Zambelli da prisão foi muita comemoração da base bolsonarista. Vários parlamentares que a gente procurava e que eles não estavam comentando a situação de Carla Zambelli, soltando a mão dela, depois daquele dia voltaram a pegar na mão dela e a celebrar esse desfecho. Então isso também tem uma espécie de uso político que vai além das fronteiras sobre Zambelli em si, mas que conversa também com esse momento em que o bolsonarismo está tentando se organizar novamente porque sentiu o baque das últimas denúncias, das últimas revelações, melhor dizendo, que acabam provocando uma revisão de rota também do próprio candidato, que é Flávio Bolsonaro. Mas que usa oportunismo político mesmo, porque ela foi abandonada na Itália. Ninguém mais falava dela. Tinha duas exceções, por incrível que pareça, que eram o Sóstenes, Cavalcante e o Flávio Bolsonaro, que lá atrás fizeram discursos em cima de um caminhão de som na Avenida Paulista. Mas o resto ignorou. A Bia Kicis também defendeu, os 3. E agora, claro, é muito conveniente, porque ela praticamente foi salva pela justiça italiana e agora eles querem tirar uma casquinha desse processo. E os processos de extradição são processos que têm componentes políticos. Não é à toa que a gente viu esses expoentes do bolsonarismo escolhendo
países que escolheram. Sim. Não é à toa que Ramagem vai para os Estados Unidos, Eduardo vai para os Estados Unidos, Carla Zambelli, como cidadã italiana, escolhe ir para a Itália, porque eles escolhem a dedo destinos que podem dar algum tipo de amparo político a eles também. Então, de certa forma, quando a gente conversava durante esse processo com fontes do Brasil, do governo brasileiro, eles falavam isso para a gente: olha, vocês têm que ponderar que o processo também é político, as decisões elas também são tomadas com este viés. Então, o que está acontecendo, de certa forma, surpreendeu diante da manutenção Sim. que a gente teve por bastante tempo da Zambelli no presídio de Rebíbia, mas também conversa com essa identificação que há de parte da Itália, não dá para a gente generalizar, mas ideológica também com o bolsonarismo. A Giorgia Meloni. Agora, a grande questão que é interessante é que antes havia uma avaliação do seguinte: se chegasse no Carlo Nordio e na Giorgia Meloni, eles extraditariam. Mas agora é a Suprema Corte da Itália tomando uma decisão. Então eles têm ali uma guarida jurídica para manter a Zambelli por lá. Obrigado pelas informações.